Alerta Geral. 7h18. No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O descaso dos planos de saúde com quem paga caro, precisa de atendimento e é surpreendido com a suspensão de serviços sem comunicado prévio. A Unimed cortou o atendimento de fisioterapia domiciliar para pessoas com idade elevada. Quem tem mais informações sobre esse descaso, direto da redação, é Gisele Andrade. A Unimed Lar está comunicando por meio de telefonemas, em plena pandemia da Covid-19, a suspensão do serviço de atendimento domiciliar para pacientes que precisam de fisioterapia e, por limitações ou dificuldade de locomoção, não podem sair de casa para receber o tratamento. Usuários da Unimed, mesmo com idade avançada, entraram na tesoura da empresa. Uma das pacientes com 95 anos de idade, que recebia em sua residência 3 vezes por semana a visita de um fisioterapeuta, recebeu o comunicado de suspensão imediata do serviço nesta segunda-feira. Ao ser questionada pelos responsáveis da paciente, a empresa justifica o corte como uma medida tomada por questões administrativas. A referida paciente, na qual preservaremos a identidade, chegou a ser internada em 2020, voltou para casa e, ao longo dos últimos 9 meses, vinha recebendo a visita periódica de profissionais das áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, clínica geral e nutrição. Infelizmente, agora, fica sem o de fisioterapia, tão essencial para quem tem limitações que necessitam de reabilitação. Até o fechamento desta edição, a Unimed Lar não havia se pronunciado publicamente sobre a situação. Direto da redação, Gisele Andrade para o Alerta Geral. É um descaso, Beto Almeida, são pacientes com idade elevada, são privilegiados porque têm um plano de saúde, pagam caro e de repente são surpreendidos com essa medida sem comunicado prévio. A Unimed poderia, pelo menos, jornalista Beto Almeida, anunciar com antecedência de 1 mês para os pacientes, os familiares dos pacientes mais idosos se prepararem e se programarem, porque mesmo em meio à pandemia, essa medida é adotada de forma indiferente ao temor dos idosos de terem ou de contraírem ainda o coronavírus. É uma situação de preocupação para essas pessoas mais idosas que têm dificuldades de locomoção, mas aí está o retrato do descaso dos planos de saúde e, nesse caso, da Unimed. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Se o presidente... Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Se o presidente da Unimed, Luzenor, Fortaleza, o Elias Leite, levasse em conta a repercussão desse ato nas redes sociais, onde ontem choveu de reclamações de usuários se sentindo literalmente traídos pela cooperativa médica, eu acho que daria para recuar dessa medida. Elias, que é um homem tão antenado, que vive muito bem sintonizado com as redes sociais, inclusive ganhou notoriedade durante a atuação, que diga-se de passagem, muito louvável, da Unimed, com transparência, colocando os dados de atendimento do hospital, ele próprio assumindo a linha de frente nas informações repassadas para os usuários nesse período de Covid, criou até uma campanha bem sucedida, hashtag vai dar certo. Elias Leite, se conselho fosse bom, você tomaria, porque essa medida não vai dar certo, nem para os planos da Unimed como cooperativa de plano de saúde, que nem para os seus próprios planos pessoais, porque afinal de contas, o Elias é hoje colocado como um dos potenciais pré-candidatos, Luciano, em 2022. Não sei nem se isso vai se confirmar, mas caso se confirme, será uma cobrança que vai bater a porta dele durante a campanha, não tenha dúvida. E para além dessa questão, a Unimed lá é um serviço, de fato, extra que a Unimed fornece. A forma como foi comunicada, Luzenor, sem dar um aviso prévio, sem preparar os familiares, sem preparar os pacientes, é que denota o desrespeito. E aí sim, é onde o bicho pega. A Unimed não está respeitando os seus usuários. Jornalista Beto Almeida, primeiro corta-se o serviço de fisioterapia domiciliar. Depois vem outro serviço com outras consultas também domiciliares.
esse precedente que é aberto é o perigo da abertura de uma nova porta para a Unimed suspender também outros serviços. Então, diante dessa situação, os usuários devem continuar reclamando, batendo a porta da Unimed e também indo aos órgãos de defesa do consumidor, porque mesmo que a Unimed diga, argumente que é uma medida administrativa, para quem paga caro o plano de saúde, jornalista Beto Almeida, é mais barato para a Unimed atendê-los em casa do que esse deslocamento ou uma briga também na justiça, que é o caso de muitos usuários que já estão determinados a brigar para retomar esse serviço de atendimento domiciliar. Na realidade, a Unimed só está seguindo o script maldoso, eu diria, dos planos de saúde em geral, que simplesmente veem os idosos como estorvo, como uma dificuldade para carregar. Na realidade, plano de saúde, ele quer mesmo, sabe o quê? Jovens, pessoas saudáveis, que pagam por um plano de saúde para não usar. Que são pessoas, Luzenor, que passam distante de um médico. Quando você, que é cliente de um plano de saúde, começa a atingir determinada idade, se dependesse desse plano de saúde, eles não teriam mais esse tipo de cliente, esse tipo de paciente. A verdade tem que ser dita. É assim, infelizmente, que funcionam os planos de saúde. Você, usuário, usuária que foi surpreendida com esse comunicado da Unimed lá sobre a suspensão do serviço de fisioterapia, deve continuar colocando a boca no trombone e batendo a porta dos órgãos de defesa do consumidor. Silenciar é ser conivente com esse descaso da Unimed. Vamos continuar falando sobre a área de saúde, porque o Carlos Alberto traz as informações sobre a tramitação do projeto de lei que cria o piso para os enfermeiros. O projeto já tem o apoio de pelo menos 1 milhão de brasileiros. Carlos Alberto. Os profissionais da área de enfermagem no Ceará acompanham os debates e movimentações em torno da proposta que cria um piso nacional para a categoria. O projeto de lei que prevê um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede pública e privada, além de parteiras, chegou à marca de 1 milhão de apoios no portal e-Cidadania do Senado. Passa de 1 milhão o número de pessoas que se manifestaram favoráveis ao texto do projeto de lei número 2564/2020. A expectativa dos senadores é que a proposta possa ser inserida como prioridade na pauta de votações do plenário. O texto, que chegou a ser incluído na pauta no primeiro semestre, teve a votação adiada devido à falta de acordo para a votação. Pelo projeto, o piso para enfermeiros seria de R$ 7.315. As demais categorias teriam piso proporcional a esse valor. 70%, R$ 5.120 para os técnicos de enfermagem e 50%, R$ 3.657 para os auxiliares de enfermagem e as parteiras. Os valores são baseados numa jornada de 30 horas semanais e são válidos para a União, estados e municípios, Distrito Federal e instituições de saúde privadas. Um dos maiores entraves para a votação da matéria é identificar de onde virão os recursos para que estados e municípios possam bancar o aumento salarial. Sem a contrapartida do governo federal, os gestores poderiam ter dificuldades para cobrir o piso. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O projeto tramita no Congresso Nacional, gera apreensão entre os gestores municipais. A própria Confederação Nacional dos Municípios, CNM, jornalista Beto Almeida, já se antecipou para se opor a esse aumento nesses valores apresentados dentro do projeto para a instituição desse piso salarial para os profissionais da área de enfermagem. Luzenor, ninguém duvida da importância do profissional de enfermagem. Afinal de contas, é ele que fica na linha de frente de quem está acamado, de quem está doente, de todos os que estão em processo de recuperação, seja inclusive num ambiente hospitalar ou mesmo num ambiente familiar, de atendimento domiciliar. É, de fato, uma preocupação para quem hoje é gestor saber como bancar mais essa conta. Tanto é que o governo federal, Luzenor, tem evitado, por exemplo, mandar representantes para esses debates que estão acontecendo. Agora, é aquela história.
é um assunto que ganha relevância, porque é uma categoria que ganhou também muita importância, principalmente durante essa pandemia de Covid. Foi que se percebeu o quanto esses enfermeiros, esses profissionais de enfermagem, que formam a base da saúde, do atendimento em saúde, eles têm sua relevância, têm sua importância. Então é preciso encontrar um meio termo aí, alguma coisa, Luciano, que defina, por exemplo, o salário dentro de um patamar viável e principalmente se discuta a questão da carga horária. Quem sabe, porque há uma discussão, inclusive, em torno também da definição da carga horária, onde se coloca, por exemplo, que seja possível o enfermeiro ter uma carga horária de 30 horas semanais, de modo que ele consiga ter outras atividades e até outros plantões e que não se desgaste tanto. Não é o ideal, vamos dizer assim. Agora a gente tem que admitir o seguinte, um piso salarial desse porte que está sendo colocado é algo sim que vai impactar na gestão pública e na privada eu já nem falo, mas na gestão pública é sim, porque tem que dizer de onde vai sair esse dinheiro. A gente vê a dificuldade que foi, por exemplo, para a gente aprovar, para ter a garantia de um Fundeb como política pública permanente. Foi uma luta para a educação, no caso. Saúde também precisa, e os profissionais de enfermagem precisam ter o seu reconhecimento. Agora, isso precisa avançar em relação a encontrar um valor e num patamar que seja viável para todos os gestores.